Pessoal, preciso fazer um arco para poder colocar numa janela. Na verdade, uma janela em forma de arco, igual vocês podem ver essa abertura aí. Eu preciso fazer uma janela para poder colocar aí. Essa abertura ela é grande, ela tem 2 metros praticamente de largura por 2,47 de altura. Então eu vou fazer esse arco e vou fazer isso com essa madeira que eu tenho aqui, que é de paraju. Eu cortei essa peça em vários blocos de 40 centímetros, deram 5 blocos. E primeiro eu fiz um desenho no AutoCAD para poder saber exatamente quantas peças eu iria precisar e o tamanho de cada uma, inclusive o ângulo que eu vou ter que cortar. Que basicamente a ideia, para vocês terem noção do que eu vou fazer, é isso aqui, ó. Eu vou cortar, colar essas peças uma na outra e posteriormente, acho que esse desenho aqui ficou com as linhas muito leves, não dá para ver, mas posteriormente eu vou fazer duas peças dessa e vou sobrepor, intercalando as juntas. Dessa forma eu vou ter a peça que tem no momento 5,5 centímetros de espessura. Colocando as duas peças eu vou ter em torno de 11 centímetros, que vai me dar a espessura da parede lá. Após então passar essas peças na plana, para poder elas ficarem com a base certinha, sem ficar mancando, eu levei então essa peça na serra de mesa para cortar lá ao meio, porque de acordo com o projeto da peça que a gente precisa, ela tem que ter no mínimo 10 centímetros. Então cortei aquela peça de 26 ao meio, na verdade ela ficou aqui com 13, o que me atende bem no que eu vou fazer. Após fazer abrir essa peça, então aqui agora na serra de meia esquadria eu estou cortando então o grau que eu preciso. Aqui, como eu estou sozinho, não tem como tá cortando e segurando. Eu preciso das duas mãos para poder operar a máquina, que é uma coisa perigosa, tem que fazer com cuidado, inclusive usar os equipamentos de segurança, que eu sempre procuro fazer. Então aqui nessa máquina eu estou cortando o ângulo, cortando a peça com 7 graus. E no caso ela vai ficar com uma pequena diferença, né? Um lado dela aqui, esse lado de cá vai ficar maior, vai ficar com 40, e esse lado de cá vai ficar mais ou menos com 38 centímetros. Após fazer isso então, é onde eu vou pegar as peças e vou começar a uni-las de forma que elas possam pegar a forma que acompanhe o traçado do arco. Assim que eu tiver as peças cortadas, então eu vou colá-las aqui na junta e fazer essa junção direitinho com cola, vou deixar isso aí de um dia para o outro secando. Vou colocar inclusive, não sei como se fala exatamente aqui em português, mas é como se fosse biscoito, uma espécie de biscoito de madeira que a gente rasga a madeira e coloca dentro para poder ajudar a fazer essa junta. Depois eu vou mostrar para vocês como que faz, ok? Bom, aqui eu já estou com a peça, já passei a peça na plana e adiantei alguns passos aqui, porque como eu estou trabalhando sozinho e eu não tenho um tripé para segurar a câmera, vai ficar um pouco complicado de estar mostrando para vocês eu passando a madeira nas ferramentas. Mas o que eu fiz, basicamente, eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Passei, então, esses blocos na plana. Agora eles estão todos com a mesma altura e não estão mais dançando como antes cheguei a mostrar que se apertava o bloco estava dançando. Agora estão todos certinho. Depois que eu passei esses blocos na plana, eu então dividi-os no meio usando a mesa de corte, né, a serra de mesa. Dividi essas peças ao meio de forma que então de cada bloco eu tirei 2 peças. Então se eu tinha 5 blocos, eu agora tenho 10 peças, que é o tamanho que eu vou precisar, o tamanho real. Após ter aberto essas peças, outro procedimento que eu já adiantei aqui em fazer foi o de cortar o ângulo, que aqui no caso foram de 7 graus. Esse lado da peça aqui, ele é maior, ele tem 40, e esse lado da peça aqui de baixo, ele ficou um pouco menor porque eu tirei aqui 7 graus de cada lado. Então, do lado de baixo essa peça ficou um pouco menor. Isso vai me dar o grau que eu preciso para fazer a curva que a gente precisa. Eu coloquei esse plástico aqui na mesa porque eu vou estar trabalhando com a cola e para evitar então que aconteça de vazar e colar na folha de compensado que está embaixo da mesa, que é a folha da mesa. Então eu resolvi colocar esse plástico para não ter problema com aderência. Basicamente a peça montada, um pouco difícil de mostrar aqui, mas dá para ter uma noção do arco que ela está fazendo. Esse é o arco inicial.
Posteriormente, então, depois que eu fizer 2 peças dessas, sobrepor uma a outra, vou levar isso então na serra de bancada, vou traçar o raio certo, o arco que eu preciso, com o raio certo, e assim então tirar a peça que a gente precisa. Para fazer essa união, a união dessas peças, eu já fiz aqui, tá bem leve, eu vou ver se dá para reforçar inclusive, para mostrar para vocês. No centro de cada peça, aqui, eu já fiz uma marca, eu já marquei no caso o centro, porque o que acontece? Eu vou entrar com umas peças que parecem uns biscoitos. Eu também as fiz de madeira. Em cada junta vai uma peça dessa. É como se fosse um chip de madeira. E o que acontece? Eu vou cortar na peça com a máquina própria para isso, que eu tenho essa máquina aqui que é própria para esse trabalho. Eu não vou estar operando porque realmente não tem como fazer isso com uma mão só, fica perigoso e a gente tem que trabalhar com segurança. Inclusive, é uma coisa que eu recomendo, quando vocês estiverem fazendo qualquer tipo de trabalho, não esqueça de usar os EPIs necessários, porque realmente é uma coisa que você só tem oportunidade de colocar para ser efetivo antes de começar a fazer. Depois que acontece o problema, não tem jeito. Então, sempre lembrar de usar EPI. Essa máquina aqui, ela faz o corte para que aquele chip de madeira encaixe exatamente no rasgo, tanto em uma peça de um lado, quanto na peça que vai do outro lado, ou seja, tanto em um lado quanto no outro, ela vai dentro das 2 peças no meio, e isso proporciona uma força maior, dá uma segurança maior na peça para evitar que ela quebre na junta. Depois que essas peças estiverem prontas de qualquer forma, como eu vou sobrepor uma à outra, eu vou sobrepô-las de forma que as juntas venham a ficar intercaladas. Então, quer dizer, essa peça de cima vai fortalecer essa junta. E vice-versa, quando eu tiver outra peça aqui, essa junta de cima vai ser fortalecida por essa peça inteira de baixo. Então, essa é a forma que a gente pretende fazer funcionar. E só a título de curiosidade, vou mostrar para vocês o rasgo que fica com a peça. Deixa eu ver aqui onde está. Com a peça para colocar esse biscoito dentro. Para vocês terem uma noção. Quando a gente corta, coloca esse chip dentro, basicamente esse aqui é o rasgo que se tem. Então a peça encaixa de um lado aqui. Ela encaixa então aqui. Dessa forma, quando se passa a cola, vem com a outra peça. Isso aqui é só um bloco de amostra que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Vem com essa outra peça aqui, que também faz o encaixe justo. Ela encaixou então, e a gente passa bastante cola ao meio, e isso faz com que a peça tenha uma ancoragem boa. Dá para ver a peça lá dentro, né? Quando passar a cola então nas peças realmente que eu vou estar usando, isso vai dar uma ancoragem boa. Eu vou fazer esse trabalho, e depois eu mostro novamente como que ficou.